Brethren, hello, happy 4th of July se você está morando nos Estados Unidos, se não, happy normal Monday, porque não tem nada a ver, é só nos Estados Unidos essa celebração. Eu queria fazer um vídeo sobre the 4th of July, 4 de julho, porque pessoas do Missa Maia pediram. É um canal de inglês, né, por que não? Então, eu não tenho muito o que falar sobre gramática do 4th of July, o número é ordinal e a palavra July vem depois, porque nos Estados Unidos é assim, mas nós podemos falar um pouco sobre o contexto histórico que levou a essa independência. Eu vou falar só por memória, então se houverem datas e pequenos factoides errôneos, por favor, corrijam ou pesquisem, mas a ideia da história da parada que aconteceu é o seguinte. As pessoas dos Estados Unidos, nas 13 colônias principais, que são representadas pelas stripezinhas na vermelha e branca na bandeira americana, são pessoas que vieram da Inglaterra e da França, né? E essas pessoas estavam morando lá como uma colônia da Inglaterra, e haviam muitas dessas no mundo. Em um certo tempo, a Inglaterra controlava 3/4 do planeta conhecido, né? Eles eram muito fãs de colônias, porque naquela época todos os países queriam fazer isso. E quando um império tem colônias, eles vão lá e tiram seus recursos naturais, ou tiram o imposto para o enriquecimento do império. E isso era uma coisa que as colônias americanas não gostavam muito. Elas não gostavam do fato que tanto o imposto ia para a Grã-Bretanha. E a guerra pela independência, a dissatisfação e o dissento que houve para causar essa separação, foi realmente a raiva pelo quanto de imposto que eles estavam pagando. Esse é o poder de impostos no mundo, né? Pessoas donas de propriedade não gostavam de tanto que eles tinham que pagar, graças a várias leis que a Grã-Bretanha tinha estabelecido, entre elas, principalmente, o Stamp Act, que vocês podem pesquisar, o ato do selo, que fazia com que todas as propriedades que tinham um selo eram devidas um certo nível de imposto para a Grã-Bretanha. Isso deixava homens ricos nos Estados Unidos com muita raiva. Eles começaram a se unir para ter várias ideias e reuniões em como parar isso. Uma delas, um dos focos principais para a sua rebelião, foi o fato que eles não tinham representação em nenhum lugar na qual eles estavam dando dinheiro. A frase era no taxation without representation. Eles queriam americanos nos conselhos ingleses para que pelo menos pudesse se argumentar do lado deles como que se dava dinheiro. Mas a Grã-Bretanha via os Estados Unidos como só outra colônia, não um país legítimo. Então esse respeito não foi dado. Eventualmente, uma guerra foi travada, porque os homens dos Estados Unidos eram ricos, então eles podiam financiar milícias para lutar contra a Grã-Bretanha. E além do mais, era um tempo muito fortuito. A Guerra da Independência dos Estados Unidos aconteceu no mesmo momento em que a França estava lutando contra a Grã-Bretanha, e outro país que eu não lembro o nome, durante 21 anos ao longo do mundo inteiro. A Guerra de 7 anos, que tem o nome errado, devia ser Guerra de 21 anos, estava ocorrendo em todas as colônias britânicas, na qual a Grã-Bretanha e a França estavam brigando. E foi isso o fator principal que causou a independência dos Estados Unidos. A Grã-Bretanha, esse monstro de país, de império, estava lutando em lugares demais. Ele estava spread too thin. Em inglês essa expressão existe. Ele estava espalhado e ficou muito fininho e não tinha como colocar homens em volume substancial para realmente espremer a revolução que havia nos Estados Unidos. A França foi um enorme aliado para os Estados Unidos conseguirem vencer esta guerra, lutando no mundo inteiro contra a Grã-Bretanha, tanto quanto no mar, a caminho para os Estados Unidos, bem como também providenciando líderes de estratégia de guerrilha para os Estados Unidos e também munição para que eles pudessem lutar. É estimado que 90% de toda a munição e pólvora usada pelas forças americanas na Guerra Revolucionária vieram da França. Procure um cara chamado Lafayette. Tem um monte de rua nos Estados Unidos chamada Lafayette por causa disso. Ele foi um grande auxiliador da Guerra Revolucionária e era francês. Então, isso causou a independência norte-americana, mas americanos parece que não sabem disso. Por terem conseguido sua independência através de uma guerra vencida, existe um grande ar de patriotismo lá. E independente da afiliação política, não acontece esse ódio do país que tantas vezes acontece no Brasil graças à insatisfação pelo péssimo trabalho que nossos políticos fazem. Não importa o quão ruim um político é lá, o país Estados Unidos, a ideia da nação continua intacta e muito bem recebida e amada no coração de seus moradores. Se você agora passar por uma rua, vai ter bandeira dos Estados Unidos em todas as casas. Não tem ninguém que não curte os Estados Unidos. God bless the USA é quase tão comum quanto Good Morning naquele país. E se você mora nos Estados Unidos, você pode dizer isso. Comente nos comentários abaixo como que está o clima no país agora. Especialmente nas eleições que tanto americanismo está sendo demonstrado através por canais não dos melhores, né? Então isso é o que eu tenho para dizer
sobre o patriotismo americano e como que 4 de julho veio existir. Thank you very much. Tenham uma ótima segunda-feira. Se você mora nos Estados Unidos, curtam muito suas bandeiras, suas tortas de maçã e seus vídeos de águias voando em câmera lenta, que deve estar aparecendo bastante agora. Mr. Maia, thank you. Acessem mrmaia.com.br para o nosso website, curtam essa página se não curtiram ainda, entrem em contato comigo, inbox, se quiserem aula de inglês, e só, enjoy your Monday.